pessoal! Bem-vindos de volta ao podcast Almoço Grátis, primeira edição de 2025. Estamos muito felizes de estar aqui de volta. Estou aqui com o Marcelo Lessa e com a Sani. E aí, como é que vocês estão? Tudo ótimo, muito feliz que a gente está de volta. E vamos com tudo, né? Voltar com esse projeto que não parou, né? A gente deu uma pausa nos vídeos, mas continuou rolando muita coisa aí e estou muito feliz de estar de volta com vocês aqui. Eu também estou muito feliz de estar voltando aqui para o nosso podcast. E como a Sani falou, nós temos grandes novidades. Daqui a pouquinho a gente vai trazer isso aqui para todo mundo. Bacana, pessoal. Eu vou contar um pouquinho aí dos acontecimentos do final do ano passado, falar um pouquinho do tema dessa primeira edição de 2025 e aí a gente começa o nosso papo. O tema que a gente vai começar a debater vai ser uma nova série, né? Que vai ser a proposta da distribuição de renda como ferramenta econômica. E para vocês entenderem um pouquinho o que aconteceu, no ano passado, o senador Eduardo Suplicy, a pedido dele, foi criado um grupo de trabalho para debater a implantação da distribuição de renda no Brasil. Foi aprovado esse grupo de trabalho pelo presidente Lula. E no dia 12 de dezembro, o Lessa esteve lá no Palácio do Itamaraty para apresentar, né, o resultado aí, junto com outras pessoas, desse estudo que foi feito no decorrer do ano, do grupo de trabalho. E nesse dia, no dia 12, ele teve a oportunidade de encontrar com o ministro Wellington Dias, que ele é ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Ele é o responsável pelo Bolsa Família aqui no Brasil. E nessa oportunidade, o Lessa conversou um pouco com ele, apresentou as ideias e o ministro gostou muito, ficou muito encantado. E aí a gente vai trazer um pouquinho aqui dessa conversa que o Lessa teve com ele, das propostas que ele tem para apresentar, para a gente aprofundar o nosso tema. Eu vou ler uma pequena introdução aqui que a gente deixou escrito, que é para a gente começar a debater, tá? Hoje a gente vai falar sobre o início e o crescimento da renda básica aqui no Brasil, tá? A proposta é um valor inicial modesto, começar com a distribuição de renda de R$ 50 por pessoa. Isso significa que uma família que tem 4 integrantes representa um incremento aí de R$ 200 mensais. E isso traz um impacto familiar. Para 42% das famílias brasileiras, a renda mensal é menor que 2 salários mínimos. Então, esse valor vai representar aproximadamente ali 10% de aumento de renda familiar. Esse é o nosso tema de hoje. Estou muito feliz, bem-vindos de volta e passo a palavra para a Sânia aqui para fazer a primeira pergunta aí para o Marcelo Lessa. Parece pouco, né? R$ 50 é um valor modesto, mas se a gente parar para pensar, muitas famílias brasileiras isso pode fazer toda a diferença. Então, a gente vai mergulhar nesse assunto que é fascinante e entender como esse pequeno valor pode gerar grandes impactos na nossa sociedade. Mas para início, assim, e para quem está chegando agora, quem não tem um conhecimento antecipado da renda básica, eu gostaria que o Marcelo explicasse, o conceito da renda básica universal. Bom, existe uma diferença entre renda básica e renda mínima. Apesar de na língua portuguesa o pessoal gostar de variar os termos, eu chego a dizer que o renda mínima faz mal, que o renda básica faz bem. Porque o renda mínima, para você ter direito, você tem que ter uma renda abaixo de um determinado mínimo. E isso já foi estudado pela BIAN, Basic Income Earth Network, que é um conjunto de professores e entusiastas no mundo inteiro que defendem essa causa desde 1986, além da Rede Brasileira de Renda Básica, que eu tenho a honra de ser o diretor de comunicação desde 2019, vários efeitos negativos da renda mínima. Eu tenho um post que fala em 8 efeitos negativos, sendo que o principal deles é a armadilha da pobreza, ou também chamada de armadilha do desemprego. O que que é isso? É uma mãe que, ou bem ou mal, já consegue dar o feijão e arroz para o filho. Se ela arrumar um emprego, ela tem que devolver lá o cartão do Bolsa Família. E se ela for demitida, ela entra numa fila que ultimamente estava em torno de 1,5 milhão de pessoas, já chegou a 2,5 milhões de pessoas. Então ela fica com medo de prosperar na vida, e fica inibida.
Então, quando você tem a renda básica, qual é a diferença? É um direito de todos. Eu tenho direito, a Sandy tem direito, a Paulinha, como o senador Suplicy fala, a Xuxa tem o direito, Pelé, se estivesse vivo, teria direito, todos nós. Por quê? Porque a gente entende que a renda básica ela é semelhante ao SUS. Todos os brasileiros têm direito a uma garantia de renda, né? E usufruir do sucesso, do ganho do Brasil inteiro. A fundamentação filosófica disso aí vem de Thomas Paine, de 1795, que ele fala sobre o índio nos Estados Unidos e o pobre miserável na Europa, e atribui essa diferença à sociedade europeia organizada em propriedades privadas, fazenda, casas e ruas, que tirava do indivíduo o que a natureza podia dar. Então, que seria justo e de direito a sociedade organizada pagar um aluguel pela terra. E isso não deveria ser encarado como assistência social, e sim como um direito. Então, a diferença do renda mínima por renda básica é que o renda básica não tem nenhuma condição, é incondicional, é universal para todo mundo, é individual, é por pessoa, não por família, e é no valor suficiente. Quando a gente fala nessa proposta que a Paula acabou de falar, da gente começar com R$ 50 para 100% da população e ir crescendo aos poucos, a gente já atinge três desses critérios que a academia entende que são quatro para definir como renda básica. Já é uma proposta universal, incondicional, individual, mas R$ 50 não é um valor suficiente. Então, a nossa proposta é que ela vá crescendo dentro da viabilidade financeira até chegar numa renda digna, né? Ou uma renda alta, como alguns outros estão falando. Entendi, bem bacana. Eu ia perguntar justamente sobre os pilares e realmente não atinge um dos pilares. Aí eu queria entender por quê. Por que que não atinge esse pilar? Por que que já não começa? É possível, não é? E por que R$ 50? A primeira questão é a questão da viabilidade econômica. Quando a gente fala de R$ 50, né, a gente teve um debate muito grande nesses 7 meses que a gente participou do Conselhão, né? Que a presidente da República ele tem um grupo de pessoas que eles perguntam para a sociedade civil para qualquer programa, qualquer ação tenha escutado a população, né? Eu tive a honra de ir lá entregar essa nossa proposta no dia 12 de dezembro. Tava lá a Luísa Trajano, do Magalu, a Neca Setúbal, né, que é uma das representantes da família dona do Itaú, e mais 264 pessoas da sociedade, cada um especialista em sua área. E nos debates que a gente teve para preparar essa proposta, eu tenho uma querida colega que chegou a falar: não, Lessa, mas R$ 50 é uma esmola. A gente deveria propor o que o governo brasileiro assinou na ONU, que seria ninguém ter abaixo do valor da linha da pobreza, que daria R$ 634 por pessoa. A questão é que, mesmo sendo um valor pequeno, R$ 50, modesto, nós estamos falando para os nossos 210, 12 milhões de brasileiros, nós estamos falando de 127 bilhões de reais. Se a gente fizer a conta, tirando os 45 milhões de brasileiros que já recebem um Bolsa Família, porque a ideia é manter o Bolsa Família, cada um recebendo o valor que recebe hoje, complementa para o restante da população com R$ 50, e aí esse complemento daria aproximadamente 81 bilhões de reais, e aí você já teria 100% da população recebendo alguma coisa. E à medida que for crescendo a renda básica e for ultrapassando o Bolsa Família, as pessoas passariam a receber só o renda básica. É, então, um dos motivos principais é a questão da viabilidade econômica. 81 bilhões já não é fácil de encaixar no orçamento do governo federal.
mas a gente tem um orçamento de 5 trilhões de reais e é bem possível a gente conseguir destinar 81 bilhões para para usar isso como uma ferramenta de um valor inicial. A outra questão, se a gente for pensar na dignidade, né, de um valor que seria melhor, né, de 634, eu coloquei, né, apresentei as contas que inviabilizaria o projeto, porque no início falou só para as crianças, né, que é uma coisa interessante, que depois eu posso entrar nos detalhes, daria 680 bilhões de reais. E aí, quando a gente fala em universalizar, daria 1 trilhão e 750 bilhões de reais, que é completamente fora da realidade. Então, respondendo a sua pergunta, por que um valor de 50 reais? Porque é um valor que seria viável começar, e aí, à medida que tivesse aumento da arrecadação, esse aumento da arrecadação é uma verba que não tem destino já definido, pegar uma parte disso aí e ir incrementando todo ano a distribuição de renda, para que a gente chegue num cenário pós-quarta revolução industrial, já com uma renda digna, atingindo aí sim o quarto pilar, que é em valor suficiente. E a gente tem que ter, assim, para pensar e ter uma mentalidade aberta de que começar com R$ 50 é melhor do que ficar na inércia e esperar o momento perfeito para que isso aconteça, né? Então, levando em consideração isso, tem como você falar de algum exemplo, de algum case que começou com essa pequena quantia e hoje tem uma quantia maior, que é mais digna, para a população. Sim, sim, a gente tem grandes cases pelo mundo, né? Eu vou citar dois dentro dessa tua pergunta. O caso de Maricá, que começou em 2013. A prefeitura falou que ia distribuir dinheiro, a população não acreditou. Eles começaram com uma distribuição de 10 mumbucas. Cada mumbuca equivale a R$ 1. Essa é uma moeda social que é só para ter esse termo de social, porque é só dentro de uma determinada sociedade, no município de Maricá. É, e ela é reconhecida pelo Banco Central, já existem mais de 125 moedas sociais no Brasil. É, e o Banco Central chama isso de crédito pré-pago. Então, para emitir uma moeda mumbuca, você tem que depositar R$ 1 de lastro no Banco Central. Então, começou com R$ 10 no primeiro ano, a população não acreditou, só 42 pessoas se inscreveram. Por isso, a Prefeitura de Maricá começou uma distribuição de renda com R$ 420 por mês. Qualquer prefeitura pode começar. No segundo ano passou para R$ 20. Depois, no ano seguinte, passou para R$ 30. E no dia é, 29 de 2019, ó, essa foto aqui, que tem aqui no canto, eu do lado do Suplicy, estávamos embaixo de uma tenda. Eu fui pessoalmente em Maricá, já depois de várias visitas, mas nesse dia foi muito especial, porque 42.500 pessoas receberam o cartão Mumbuca e que já estava num valor de 130 Mumbucas, ou seja, 130 reais por pessoa individualmente. E recentemente alcançou 92.500 pessoas e o valor está de R$ 230. No início, a prefeitura de Maricá não tinha um grande recebimento de royalties. Depois foi descoberto petróleo na costa de Maricá e passou a cidade a ter uma arrecadação esplendorosa e com isso conseguiu melhorar muito o valor. Mas isso não é possível só com a questão do royalties do petróleo. Tem várias cidades no interior de Minas que tem royalties do ferro, né? E cada cidade tem a sua arrecadação. Agora, outro exemplo também muito interessante, que é o exemplo do Alasca. O Alasca começou em 1900
1982. Na realidade, começou com um prefeito, Jay Raymond, numa pequena cidade litorânea do Alasca, que vários barcos saíam dos Estados Unidos para ir lá pescar aquele king crab, né? Aquele caranguejo gigante, entre outros peixes, outros crustáceos, etc. Levava a tripulação, pescava tudo, almoçava e jantava um dia ou outro lá e ia embora, não deixando quase que nenhuma riqueza lá. Então, o prefeito, depois de alguns anos insistindo para criar um novo imposto, que ninguém gosta de um novo imposto, aceitaram cobrar 3% do valor da pesca arrecadado e passaram a distribuir para a população. Após esse período, empresas privadas acharam petróleo no Alasca e passaram a pagar royalties. E então, sem nenhum centavo do imposto do governo, é, o Estado pegou 25% desses royalties e passou a comprar ações para criar o Fundo Permanente de Ações do Alasca, para que as gerações vindouras pudessem usufruir de alguma forma da riqueza que estava sendo extraída na natureza. Então, passou-se a acumular. Eu li em um artigo que começou a distribuição. Em 1976 começou o acúmulo, e aí quando chegou em 82 começou a distribuição, foi de US$ 50 por pessoa. É, eu já tive outra informação que foi 300, eles esperaram até US$ 300 por pessoa, mas não vem ao caso, né? De qualquer forma, os dois valores são modestos. E no último ano, teve uma distribuição de US$ 3.000 por pessoa. Então, o importante é começar. Depois, o destino se encarrega de ver uma forma desse valor se ampliar. Então, nós temos dois grandes casos aí de sucesso. E um terceiro caso também muito legal, que não posso deixar de falar, que eu fui pessoalmente lá na prefeitura de Macau. Ó, eu estou aqui em Macau com o senador Suplicy. A prefeitura, foram instalados muitos cassinos na cidade de Macau e passou a ter uma arrecadação muito grande, uma riqueza muito grande. E o povo, né, algumas favelas, coisa parecida, resolveram também fazer uma distribuição de renda para 100% da população. Então lá eles distribuem 6% dos impostos arrecadados. Em 2016, quando eu estive lá, era, era 9 mil patacas, que em dólares americanos significa US$ 1.127 americanos. Então, por ano também, que nem no Alasca. Então, nós estamos falando aí que a gente pode começar com um valor pequeno e, à medida do passar do tempo, a gente pode aumentar o valor, sim. Oi, gente, olha quem chegou aqui para participar do nosso podcast. Esse é o Luke. E, Lécia, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre o impacto dessa distribuição no núcleo familiar, né? E também na economia do Brasil. Se você puder aprofundar um pouquinho mais em cima desse valor que a gente está propondo. Uma coisa muito importante da gente ressaltar que a ideia de começar com R$ 50, e a gente sabe que existe uma necessidade da sociedade devido à quarta revolução industrial, que é a aplicação cada vez maior de robôs e de inteligência artificial, é que a gente tem uma solução para isso no futuro, para que não tenha um caos no mercado de consumo. E vamos imaginar, hoje a gente está aí com 6% de pessoas que não conseguem emprego. Há pouco tempo atrás estava em 9, 10. Imagina quando isso chegar a 50, 80%, é, a gente tem que ter uma solução. Então, a solução é a distribuição de renda. Então, se a gente pega e começa com um valor pequeno, no momento que ele tem que crescer, a gente pode aproveitar esse caminho para usar a distribuição de renda como uma ferramenta anti-crise de demanda. Ou seja, é, já que está todo mundo cadastrado,
Nós já temos todo mundo recebendo um valor modesto. Se tem uma crise na economia e cai a demanda, o governo pode injetar dinheiro no consumo sem gerar inflação, porque você está num momento de retração e estabilizando a demanda. Caso a gente tenha essa distribuição de renda como uma ferramenta econômica, né, que é até o tema da nossa série inteira, a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente vai ter um efeito maior do que só a injeção de dinheiro no mercado, porque os empresários eles vão ter confiança de abrir novas indústrias, novas empresas de prestação de serviço e etc., sabendo que o governo agora, com a distribuição de renda como ferramenta econômica anti-crise de demanda, tem como evitar a oscilação no mercado. Então, com a estabilização do mercado, os empresários vão se sentir mais confiantes de abrir novas empresas e, com isso, gerar mais empregos, gerar mais arrecadação, possibilitando o governo usar essa distribuição, essa arrecadação adicional para investir em educação, saúde, segurança e até mesmo na própria renda básica. Eu levei um gráfico para a Universidade de Economia de Lisboa, no 17º Congresso Internacional da BIAN, onde eu faço uma projeção onde que esse aumento adicional da arrecadação, depois de uns 37 anos, naqueles números hipotéticos que eu gerei, seria possível financiar 100% da distribuição de renda. Então, é importante. é, Tem outro fator também que é significativo, que é importante a gente usar a distribuição de renda com valor pequeno, de R$ 50, para não desequilibrar a inflação. Então, se a gente começa com 634 por pessoa, como a minha colega da RBRB propôs, é, seria um valor muito alto entrando no mercado, aí sim poderia desequilibrar. E se cada pessoa, né, numa família de 4 pessoas, cada um recebesse mais de R$ 600, nós estamos falando aí de 2.500. Então a gente poderia sim ter um desequilíbrio no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala em começar com R$ 50, a gente também está se prevenindo de não ter um desequilíbrio na inflação, nem um desequilíbrio no mercado de trabalho. E se isso for crescendo gradualmente, a gente vai dar chance da produção se preparar para o aumento do consumo e as pessoas também vão se acomodar positivamente na relação de trabalho. Então, é muito mais interessante a gente fazer uma forma gradual do que, se fosse possível, porque não é possível, é inviável, a gente pegasse e colocasse um valor significativo de início. Mas eu acho bom você explicar, porque, por exemplo, você falou que agora a pessoa recebendo uma renda acima de 2.000, a pessoa iria se acomodar, correto? Mas o que previne que daqui a 10, 15 anos essas continuem com o mesmo pensamento? Ah, vou estar recebendo mais de 2 salários, mais de 3 salários mínimos, eu vou me acomodar. Eu não falei que a pessoa vai se acomodar. Eu falei que a pessoa vai se acomodar na relação de trabalho. É, então, o que eu quis dizer aí, talvez eu tenha usado a palavra infeliz, é que as pessoas que é, não precisarem mais trabalhar 40 horas semanais, vão poder trabalhar meio expediente, como isso está acontecendo na Holanda. Grande parte da população está trabalhando 20 horas semanais. Uma pessoa que precise cuidar da família, dos filhos, dos pais, poderia até ficar em casa. E quem tem condições de trabalhar, até de empreender, pode trabalhar 40 horas ou até mais. Quando eu quis falar da pessoa se acomodar, é se acomodar nas novas relações de trabalho. Sobre isso que você colocou, das pessoas quererem parar de trabalhar,
Tem um pesquisador, infelizmente ele faleceu há pouco tempo, dono de uma das maiores redes de farmácia da Europa, e ele coloca o seguinte: durante muitos anos, ele defendendo a renda básica, ele sempre pergunta, né? É o que eu vou perguntar para você agora. Se você passar a receber R$ 600 por mês, você vai parar de trabalhar? E ele nunca escutou alguém chegar e falar assim: eu vou parar de trabalhar. Sempre os outros, né? E na realidade, quando a gente pensa nisso, é, tem uma questão que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala o seguinte, que o ser humano, primeira coisa, ele procura a alimentação para matar a fome, a sede, a água, um lugar seguro para se abrigar. Aí depois que ele tem alimentação, comida, um lugar seguro, aí ele procura algum tipo de lazer, algum tipo de educação para ele aprender novas coisas, para evoluir. E aí ele só consegue ter o desejo de lazer depois que ele está com a fome saciada. Aí, depois que ele atende o desejo de lazer, ele vai ter interesse de cultura, aí depois vai ter interesse de religiosidade. Então, uma pessoa que está passando fome não consegue entender por que um quadro de Picasso vale US$ 100 milhões. Então, a pirâmide de Maslow explica para gente que as pessoas só passam a ter novas necessidades depois das necessidades básicas atendidas. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala assim, o povo brasileiro, né? E esse fenômeno não é só no Brasil. Vai ficar acomodado e não vai querer mais trabalhar. E na realidade não é isso. Se uma pessoa que está brigando pela comida, né, desesperado, morando num barraco na favela, e ela passa a ter uma renda que vai garantir a comida, pode ser até que ela dê uma acalmada. Ufa, agora eu já tenho o básico. Mas Freud também fala pra gente que o ser humano, depois que ele atende um desejo, ele passa a ter um novo desejo. Então, juntando isso com a pirâmide de Maslow, depois que a pessoa tiver isso atendido, ela vai querer mais, né? Como os Titãs falam, não quero só comida, eu quero diversão e arte. Então, pode ter até uma acomodação, né? Uma respirada, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer sim trabalhar e ganhar mais para melhorar o seu padrão de vida. Principalmente se a distribuição de renda foi encarada como um direito de todos que permite a pessoa prosperar. Então, isso é extremamente importante. É diferente do Bolsa Família, que é uma renda mínima, que inibe as pessoas a prosperarem na vida. Então, nós temos experiências, várias experiências pelo mundo. É, eu até estava vendo um vídeo com você ontem, né, da experiência do Quênia, de um rapaz, o Denis, falando que a Giving Direct começou a distribuir renda lá no Quênia e as pessoas passaram a ter mais energia para poder comprar, podendo ter mais, comprar comida, tendo mais alimentação para conseguir trabalhar mais. Então, também tem uma experiência na Namíbia, que o pastor Jonas Gameta fala que simplesmente não é verdade. E a gente teve lá também um caso maravilhoso. Então, as experiências pelo mundo, que são várias, todas mostram que o que pode acontecer é uma ligeira diminuição de horas trabalhadas. Mas as pessoas quererem parar de trabalhar 100%, isso não é verdade. Entendi. E na sua fala, você falou que primeiro vem as necessidades básicas, né? A fome, por exemplo, é a principal, né?
Então, vamos dizer que uma família com 4 pessoas, uma família humilde com 4 pessoas, cada um recebendo R$ 50, vai chegar a R$ 200 mensais. Então, além da alimentação e essa pessoa que vão ser atendidas essas necessidades, não vai melhorar essa necessidade. Tem outras necessidades que você acredita que vão ser atendidas com estes R$ 200? Realmente é um valor modesto, né? Mas se a gente for pensar que, por exemplo, em recente debate no Congresso Nacional, foi limitado o aumento real do salário mínimo e teve uma queda do que era previsto em R$ 10, né? Se você está falando aí, e a gente vai colocar aqui nesse vídeo uma pirâmide que a Folha de São Paulo fez, que mostra que 42% da população brasileira tem uma renda salarial abaixo de 2 salários mínimos. Então, quando você fala em aumentar R$ 200, é significativo, é muito mais do que os R$ 10 que está sendo perdido aí e que é uma tristeza, né? A gente não poder dar um aumento real do salário mínimo, visto que no Brasil é, a renda salarial é muito baixa. Se a gente for comparar a renda salarial dos trabalhadores no Brasil com o da Europa e nos Estados Unidos, é um absurdo, né? Trabalhando nas mesmas indústrias que trabalham aqui e trabalham lá, é, um operário aqui ganha um sexto, até menos, do que fazendo a mesma função, entregando a mesma produtividade, do que um profissional na Europa. Então, quando a gente fala em R$ 200, para começar, é muito positivo, né? E isso pode refletir, além da questão da fome, complementar um remédio, né, que o SUS possa não ter lá na farmácia do hospital, né, comprar algum material escolar para a criança poder estudar. E isso também a gente viu no vídeo do Quênia, que a comunidade toda até se juntou para pagar um professor extra numa escola que não tinha, todos os professores tinham necessidade. Então, mesmo começando com um valor pequeno, pode ajudar, além da alimentação, em vários setores. Eu queria concordar e acrescentar, se eu não estiver errada, como foi falado, isso é um valor inicial. Ele agora ele não vai conseguir suprir todas as necessidades. E nem é bom, até porque a gente está no processo de transição aí da quarta revolução industrial. Então a gente precisa da mão de obra funcionando ainda, o máximo possível, e a ideia é a gente começar a dar esse suporte enquanto a quarta revolução vai diminuindo os empregos para chegar no momento que esse valor consiga suprir todas as pessoas que vão precisar ter renda para sobreviver, num cenário que não vai ter emprego para todos. E aí sim a gente chegar no ponto que essa renda vai ser suficiente para suprir todas essas necessidades básicas. Então é um equilíbrio, né? A gente não pode, tipo, vamos dar o dinheiro para resolver a vida de todo mundo agora, e aí tem um colapso no setor de emprego. A gente precisa fazer essa transição gradual para que não tenha um problema mais sério. Mas, por exemplo, a minha pergunta foi justamente no início, assim, como é que supriria essas necessidades básicas, não para daqui para frente, que a gente sabe que vai ter essa evolução, né? Vai ter essa melhora. Mas, por exemplo, a gente tem famílias de várias classes, tem família mais humilde, que aí a renda vai ajudar na alimentação, aí tem uma família, vamos dizer, de classe média que já vai poder ajudar, vamos dizer, a uma aula de música para o filho, entendeu? Então eu quis falar nesse sentido, de como ela vai poder auxiliar nesse momento, assim, com essa quantia. Sobre isso que você está falando, eu acho que vale a pena a gente ressaltar o seguinte: a nossa proposta não é acabar com o Bolsa Família, que atinge os mais necessitados. Vai ser mantido o Bolsa Família. Então, a ideia é complementar para a gente chegar a 100% da população brasileira que queira se cadastrar, né? Ninguém vai ser obrigado a receber isso. É, e não vai
esse valor, R$ 50, ou numa família de 6 pessoas, R$ 300, não vai resolver tudo na vida da pessoa. Mas o importante é que já vai contribuir sim para expandir o mercado de consumo, já vai aquecer a economia. O professor Marcelo Neri, da Universidade da Fundação Getúlio Vargas de Brasília, ele fez um cálculo já há alguns anos que cada R$ 1 investido no Bolsa Família aumenta 1,78 reais no PIB. Então, se a gente usar a distribuição de renda não focada como assistência social, isso fica em cargo do Bolsa Família, mantenha a função de de assistência social. E a distribuição de renda com uma visão econômica, então, e foi o que eu falei com o ministro Wellington Dias, que a distribuição de renda tem dois pontos de contato com a sociedade: assistência social e desenvolvimento econômico. E que o Ministério da Fazenda tem que dividir essa responsabilidade desse custo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social. A assistência social tem que ficar cuidando dos mais necessitados e o Ministério da Fazenda tem que cuidar da renda básica, que seria para todo mundo. Se é para todo mundo, é um direito, né? Então não é assistência social, como uma ferramenta anticrise de demanda. Começa-se com um valor que é possível, que é viável, e à medida que aumenta a arrecadação, a gente vai aumentando, né? Já uma programação para resolver o problema da quarta revolução industrial. E nesse caminho, se tiver alguma crise de queda de demanda, o Ministério da Fazenda acelera essa distribuição para equilibrar a demanda, e a demanda e com isso estabilizar a economia. Então, é uma ferramenta econômica, não vai atender a todas as necessidades, né? Ajuda, né? Principalmente aí que você tem um volume muito grande das famílias brasileiras com uma renda baixa. E no futuro, aí sim, né, que a gente vai atingir o quarto pilar, que seria um valor suficiente. Bacana, eu acho que ficou bem esclarecido, né? Aí o porquê começar com esse valor, né? Com um valor modesto e crescendo, tem muitos argumentos a favor disso. E aí eu queria mudar um pouquinho aí o rumo da conversa e entender o que que impede da gente fazer isso logo, quais são as principais barreiras, como é que a gente pode fazer para dar o próximo passo. Para a gente fazer isso logo, é uma decisão política. Dinheiro, o governo federal tem, R$ 81 bilhões. É uma questão de decisão. A gente já indicou várias fontes da onde poderia vir esse dinheiro. Por exemplo, no último ano, teve uma isenção de impostos federais na ordem de R$ 640 bilhões, né? Eu vi até recentemente uma campanha na TV falando que empresas de alimentos ultraprocessados e até refrigerantes açucarados não deveria receber esses incentivos, visto que fazem mal à saúde. Eu tive a informação que uma das maiores empresas do mundo que vende refrigerante açucarado no Brasil tem uma isenção de R$ 8 bilhões. Ou seja, o imposto que seria devido, o governo está abrindo mão para essa indústria, que não tem a mínima necessidade, uma indústria extremamente lucrativa, de R$ 8 bilhões. Então, dos 640, a gente tem uma parte aí da Zona Franca de Manaus, que eu concordo, tem uma parte aí do Simples, que eu concordo, e mais alguns que podem ser interessantes. No mínimo, a gente tem aí R$ 400 bilhões que são muito discutíveis. Então, isso é uma questão. A gente também tem, durante esses 7 meses que a gente teve reunião com o conselho, né, no grupo de trabalho que foi formado, a gente entrevistou várias pessoas e teve o diretor Oraí, que é o braço direito do Bernardo Api, responsável pela reforma tributária, falando que existe uma possibilidade de ter aí R$ 120 bilhões, né, nessa reforma tributária disponível.
Então, quando a gente fala de 81 bilhões, também estaria dentro dessa relação. O crédito que foi destinado ao agro, né? Eu sou super a favor do agro, acho que eles são muito importantes para a gente. Mas há de convir que eles já estão muito fortalecidos depois de 30 anos de incentivos. Foi de 400 bilhões de reais para as grandes fazendas e 75, 80 bilhões de reais para as pequenas que estão voltadas mais para alimentação, né? Então, de 400 bilhões, que aumentou inclusive esse ano muito, se bobear foi perto aí desses 80 bilhões, né? O próprio PAC é 1 trilhão de investimento. Em vez de investir 1 trilhão, pode investir 920 bilhões e pegar 80 e investir no ser humano, né? No consumo, na possibilidade dele investir em educação e gerar mais condições dos seres humanos a crescerem e florescerem. Eu falo isso como uma irrigação na sociedade. Cada semente, né, cada ser humano, ele vai poder brotar e aumentar o seu potencial, contribuindo com a sociedade. Então, a gente tem aí várias fontes de financiamento. A gente também propõe a criação do Fundo Permanente do Brasil, pegar aí parte dos royalties do petróleo, do ouro, do minério de ferro e copiar o melhor case do mundo, que é o case do Alasca. Maricá já está copiando. Maricá, além de fazer a distribuição direta de 230 mumbucas reais por mês, ela também está criando o Fundo Permanente de Maricá para que não dependa de ninguém, de nenhum governo futuro, a manutenção do programa, ou mesmo o término do petróleo, né, que a gente escuta falar que o petróleo é finito, né? Fala até que a idade da pedra acabou, mas a pedra não acabou. Pode ser até que a era do petróleo acabe antes do petróleo acabar, mas de qualquer forma já está sendo feito um fundo permanente para Maricá. Por que não fazer um fundo permanente do Brasil? Pega parte dos royalties do lítio, agora está se falando muito do carbono, né? Pegar uma parte do mercado de carbono e investir criando esse fundo de ações. Então, caso de Macau, que pega 6% da arrecadação. Então, tem várias fontes de financiamento. Então, a gente pode começar a distribuição de renda com valor viável. Então, o motivo por que não começou até hoje, a gente tem resistência tanto da esquerda como da direita. A esquerda, em parte, os sindicatos são contra desassociar a renda do trabalho. E a direita, a questão que a pessoa tem que ter uma renda por mérito. Então, os dois, eu estou simplificando, né, que é mais complexo que isso, os dois lados são negativos, né, são contra. Mas a gente entende que isso é uma necessidade dos dois lados, né? Inclusive, um dos motivos da ascensão dos extremismos na política, tanto de direita como esquerda, é a própria quarta revolução industrial, que está tomando os empregos e, com isso, fazendo pressão para diminuição dos salários no mundo inteiro, a falta de trabalhos para as pessoas, e alguns estão acusando o imigrante, elegeram o imigrante como culpado, e tendo essa reação negativa. Então, a própria crise de 2008 foi por um desses motivos, né? Recentemente no Brasil, em torno de 10 anos, a indústria automobilística empregava 5 milhões de brasileiros. Recentemente saiu um dado que está empregando 1 milhão de brasileiros. Então, isso está acontecendo em grande parte das indústrias. Então, só não é implantado porque a sociedade não entendeu que isso pode ser usado não só como assistência social, mas como uma ferramenta econômica que vai beneficiar toda a população. As pessoas de baixa renda, as pessoas de média renda, inclusive os de alta renda.
Porque se a gente entender que isso vai ser usado como uma ferramenta econômica para melhorar o cenário da economia do Brasil, as pessoas vão ter mais lucro, vai gerar mais emprego para a classe média, vai ser bom para todo mundo. E a gente está aqui para isso, para esclarecer que a distribuição de renda, além de assistência social, ela pode ser usada como uma ferramenta econômica que vai beneficiar 100% da população com responsabilidade fiscal, sem desequilibrar a inflação e nem o mercado de trabalho. É só começar num valor pequeno e ir crescendo de acordo com o aumento da arrecadação e de forma racional. Certo. Deixa eu dar um relatozinho que a gente acabou de receber aqui uma, um WhatsApp do ministro Wellington Dias, agradecendo o resumo que eu fiz para ele. E ele respondeu: boa tarde, feliz ano novo, obrigado. Verei com atenção. Abraços. Então, quais benefícios a longo prazo para a sociedade brasileira podemos esperar de um programa como a renda básica universal, mesmo começando com valores baixos? Os benefícios são inúmeros. Bom, o primeiro, é, junto com o Bolsa Família, né, ele contribui para a diminuição da fome, né? R$ 200 para uma família não resolve tudo, mas já ajuda, né? Considerando que é o que é viável e a gente vai buscar crescer esse valor o mais rápido possível. É, a questão de ter uma distribuição de renda e uma garantia de renda para 100% das famílias, isso gera, e algumas pesquisas demonstraram isso, como no caso da pesquisa da Finlândia. No caso da Finlândia, foram feitos um sorteio de várias pessoas num valor maior, né, no valor de, se não me engano, 1.000 euros. Na Alemanha tem um projeto piloto também de 1.200 euros por mês, por pessoa. E no projeto da Finlândia, gerou uma melhor tranquilidade e uma questão psicológica da pessoa ficar mais tranquila. Um projeto que teve semelhante na França, as pessoas que passaram a receber essa distribuição de renda com valor maior, elas passaram a ter mais confiança para empreender, gerar novos negócios. Caso desse errado, ela teria uma garantia de renda, né? Isso é um fator muito importante. Então, quando a gente pensa, não nos 50, né, mas nesse processo de crescimento e num valor maior, você vai diminuir a criminalidade, você vai permitir, né, como o senador Suplicy fala, dar o direito às pessoas a dizer não, eu não vou me prostituir porque eu não tenho necessidade, eu não vou aceitar um emprego abusivo, né? Então, isso a mãe que permite, faz vista grossa que o filho está sendo aviãozinho do tráfego para depois virar um criminoso e no futuro vir a ser assassinado, preso e acabar morrendo nas nossas prisões. Uma mãe que tenha uma melhor condição financeira para alimentar os seus filhos, vai poder inibir e não deixar mais aquela criança participar do tráfico. Então, a gente entende que a distribuição de renda vai gerar uma série de benefícios para a sociedade, mas também para aumentar o mercado de consumo e a gente ter um mercado de consumo interno mais robusto, que nem a gente vê em países onde a gente tem as pessoas com uma renda maior. E aí o pessoal me fala assim: ah, mas lá perto da minha casa a minha esposa não está conseguindo contratar uma empregada doméstica, né, por causa do Bolsa Família. A gente vai ter que escolher o que a gente quer: uma sociedade pobre e subdesenvolvida ou uma sociedade rica e bem desenvolvida. Nas sociedades ricas, tem dificuldade de arrumar empregada doméstica para as casas. Tem que pagar um salário alto, né? Então, é uma decisão. Que Brasil a gente quer? Um Brasil pobre ou um Brasil rico? Você vê nas grandes economias, tanto nos Estados Unidos e na Europa,
as pessoas não têm renda para contratar uma empregada doméstica, só muito ricos, né? O Roberto Carlos foi, na época, casado com a Miriam Rios, morar nos Estados Unidos, em Beverly Hills. Eles não tinham empregada doméstica, a Miriam Rios cuidava da casa. Então, a gente sabe que quando o país é rico, que todo mundo tem uma renda melhor, a gente tem algumas funções que tem outras soluções. Por isso que nos Estados Unidos e na Europa tem várias máquinas que resolvem grande parte dos afazeres domésticos. Então, já existe solução para isso. Então, a gente vai ter uma mudança na sociedade e eu acredito que uma sociedade com todo mundo com uma renda melhor, sem necessidade de entrar na vida do crime pela porta da necessidade, a gente vai ter uma sociedade muito melhor do que a gente tem hoje. Depois que tiver um monte de robozinho para fazer os trabalhos domésticos, fica até mais fácil, né? Não, mas já existem Né? muitas máquinas que fazem grande parte, né? Sim. A gente já tem lava-louça, a gente já tem lava e seca, a gente tem aqueles robozinhos que tiram a poeira do chão. É. Meu filho. Só precisa ter dinheiro para comprar. Mas ainda ninguém faz a minha cama, que é uma função que eu não gosto. Tem uma frase que diz, né, para que fazer a cama se você Deitar de novo. vai usar. Eu não faço. Particularmente, não me incomodo com ela bagunçar, mas tem gente que gosta de deitar na cama. Ai, eu gosto, eu tenho Eu agonia tenho com a um cama. pensamento novo que eu queria muito gravar e fazer um vídeo disso. Mas isso daqui é para deixar no podcast, tá, gente? Não tem problema não que eu tô reclamando que não tem robô para fazer a cama. Deixa eu falar essa ideia. Uma coisa que a gente está vendo aí, o Elon Musk fez campanha pro futuro presidente, né? E daqui a 5 dias vai tomar posse o presidente Trump. Foi pessoalmente, se engajou, botou até dinheiro na campanha do Trump. É, uma coisa que eu tô imaginando, né? Só o tempo vai dizer se é verdade ou não. O presidente Trump está falando que vai deportar os 11 milhões de imigrantes que não estão regularizados nos Estados Unidos. Será que isso é para abrir mercado para o robô do Elon Musk? A gente sabe que sem esses 11 milhões de imigrantes, a economia americana não consegue funcionar. Sem o cara que lava o prato, sem a doméstica. É, e será que isso não é para que a sociedade aceite os robôs que já estão desenvolvidos? Essa semana eu recebi um vídeo falando que a Nvidia, que faz placas de vídeo e agora que é usado para processamento de inteligência artificial, lançou um novo processador que é não sei quantas mil vezes mais potente que o anterior, que vai viabilizar que os robôs consigam ter uma inteligência artificial que executem as coisas. Então, vamos ver que o futuro vai trazer. Será que o Elon Musk apoiou o Trump para que possa abrir o mercado para os robôs dentro dos Estados Unidos? Ele expulsando os imigrantes. E aí fazer com que os Estados Unidos seja o primeiro país no mundo a usar a mão de obra de robôs e, com isso, se manter na vanguarda econômica e tecnológica do mundo. Visto que a China, apesar de já ter demonstrado que também já desenvolveu robôs, já tem tecnologia para isso, o fato de ter uma população de mais de 1 bilhão de pessoas vai ser mais dificuldade de implantar os robôs. Então, se for aberto o mercado expulsando os imigrantes, o Elon Musk vai conseguir poder vender os robôs dele. Parece até teoria da conspiração, né? O que você achou da ideia? Faz sentido, mas parece a teoria da conspiração, mas faz sentido. Mas vale um Mas será que postzinho, né? ele seria capaz mesmo de deportar tanta gente assim? Ele está com E mandato para para onde isso, essas pessoas, para os e seus essas pessoas países iriam de para origem. onde? Os seus países de origem. Ele falou que vai fazer. Vai expulsar 11 milhões de pessoas.
E o povo No americano caso, votou nele para isso. a população americana apoia isso, né? Sim, Eu não Falar sei assim, é cumprir. a minha terra, tira essa gentalha daqui, é o que o povo americano pensa. É difícil ter um pensamento sobre isso, porque parece bem desumano, né? Imagina que, não sei, tem muita gente de países Tânia, árabes. mas pensa assim, você consegue fazer um negócio lindo e maravilhoso funcionando, aí vem um monte de gente de fora que não investiu nada para isso, não fez nada para isso e vem aqui no que nós trabalhamos para construir. Mas aí essas pessoas também ajudam a economia local, não é? Não, não ajudam? Elas sim, não sim, sim. contribuem até com salários mais baixos, porque elas recebem um salário mais E baixo do pagam que impostos, o mesmo não americano. tendo cidadania, pagam impostos. Mas a questão, Sani, é pro que a gente chama de redneck, né? Que é o pescoço vermelho, né? O americano tradicional, né? Ele perdeu o emprego. O salário dele baixou porque tem mão de obra barata e aí os empresários são Entendi. obrigados a ter a oportunidade de baixar o salário. E a crise de 2008, um dos motivos que fala que estourou a bolha imobiliária foi porque historicamente crescia o valor das prestações, crescia o salário. Aumentava a prestação do imóvel, aumentava o salário. Só que aí aumentou a prestação e o salário não aumentou por causa da quarta revolução industrial e de imigrantes. E aí explodiu e tem muito americano que está desempregado. Na França também tem muito francês que está desempregado. Então, eu sou a favor de ter uma distribuição de renda verdadeiramente universal, para que todo mundo tendo sua renda acabe com as fronteiras. E aí a pessoa vai entrar naquele mercado, vai ser um consumidor e não vai gerar esse problema. Mas, infelizmente, grande parte da direita tem usado isso como desculpa para convencer as pessoas a fechar as fronteiras, expulsar os imigrantes. E essa é uma tendência no mundo inteiro. Que a gente conseguiu debater o tema legal, acredito que vemos todas as vertentes do tema, né? Então, esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, e eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente também. Então, para finalizar esse podcast, eu queria que o Marcelo é, falasse algo mais, se tem algo mais que ele queira falar sobre esse assunto, e dando um recado aí para quem está assistindo a gente. Bom, para a gente concluir esse assunto, é importante entender que o fato de começar com um valor pequeno é uma necessidade da questão da viabilidade, é uma questão da necessidade para não desequilibrar o mercado de consumo, não gerar inflação, é uma necessidade para a questão de não desestabilizar o mercado de trabalho e a oportunidade de ter esse caminho de crescimento até uma renda digna, ela gera uma janela para a gente de poder usar a distribuição de renda para estabilizar a economia como uma ferramenta anti-crise de demanda. Então, o projeto ele é muito interessante, né? Ele se complementa, fora a possibilidade que essa arrecadação adicional vai chegar ao ponto de ser 100% do valor da distribuição, ou seja, ainda é um projeto autossustentável. Então, é uma coisa muito interessante que eu acredito que quando os nossos políticos entenderem e quando a nossa população, tanto os trabalhadores como a elite, entender que isso não é assistência social, e sim uma ferramenta econômica, a gente vai ter a chance de implantar isso no Brasil e, se Deus quiser, no mundo todo. Muito bem, muito bem. Então é isso. Agradeço a Paula, agradeço ao Marcelo pelo episódio de hoje.